Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. ESCOEX realiza curso de gramática aplicada aos textos. Servidores participam de cursos sobre tópicos de teoria do direito e direito constitucional. Reunião apresenta relatório sobre o terceiro Juris TCs, jurisprudência nos tribunais de contas. Primeira Câmara analisa 48 processos. Segunda Câmara julga 69 prestações de contas. 21 processos são analisados pelos conselheiros no pleno do TCE-MS. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A ESCOEX realizou novamente o curso de gramática aplicada aos textos. As aulas foram ministradas pelo professor da Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, José Antônio Ruza, para uma turma de 27 servidores. Com carga horária de 16 horas aula, o curso foi realizado pela Escola Superior de Controle Externo. Da metodologia aplicada estão aulas expositivas e resolução de exercícios em frases e verbetes. O professor do curso destacou que o objetivo é atualizar os conhecimentos da língua portuguesa, proporcionando a capacidade de se comunicarem por meio da linguagem oral, escrita e de acordo com as normas e regras gramaticais. Seguirá o mesmo prospecto da turma do mês 7 de julho, essa nova oficina. E a gente vai trabalhar essa semana e também a semana que vem. Vamos trabalhar as impropriedades vocabulárias, já com eles dentro do texto, tentando encontrar os erros morfossintáticos. Vamos trabalhar também a parte de ortografia e as novas regras gramaticais em nível de palavras compostas, em nível de acentuação, emprego do hífen. Daí iremos para a concordância em frases e em textos, concordâncias verbais nominais, juntamente com as regências verbais nominais e a pontuação. Iremos trabalhar também, neste curso, mais ênfase para o emprego de verbos, porque a nossa coordenadora Serlei, pediu que eu trabalhasse mais o emprego de verbos em frases, a pronúncia, a correta dicção das palavras também, além do emprego dos verbos em frases. A verbalização em frase ela é fundamental. Muitas vezes uma pessoa acaba conjugando um verbo que não existe. Então, neste curso, daremos um pouco mais de ênfase também para o emprego verbal em frases. 20 servidores do Tribunal de Contas participaram do curso promovido pela ESCOEX sobre tópicos da teoria do direito e direito constitucional. O tema foi abordado pelo mestre Xandor Moreira e teve carga horária de 16 horas aula. Com o objetivo de debater tópicos relevantes de teoria do direito e direito constitucional, foram apontados casos concretos sobre a interpretação jurídica e construção do direito, normas, regras e princípios constitucionais e ainda os postulados normativos, razoabilidade e proporcionalidade. O mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado, Xandor Toroque Moreira, ressaltou o conteúdo ministrado por ele. O grande propósito do curso não é ensinar o servidor como chegar, como interpretar, mas trazer problemas, trazer reflexão para que cada um analise a sua realidade, analise o seu agir profissional e tente encontrar, então, a melhor maneira de agir, a maneira de respeitar o Estado de Direito, o império da regra escrita e não da pessoa, não do homem. Após a participação do TCE-MS no terceiro encontro Juris TCs, Jurisprudência nos Tribunais de Contas, uma reunião foi realizada na ESCOEX para a apresentação dos trabalhos e resultados divulgados no evento. No terceiro encontro Juris TCs, realizado em outubro no Ceará, representou o TCE-MS o auditor substituto de conselheiro Célio Lima, que esteve acompanhado de técnicos do tribunal. Durante a reunião, ele destacou que vem sendo apresentado na construção de jurisprudências e na sistematização de softwares. Segundo a coordenação do encontro, o intuito foi de compartilhar as melhores práticas da área,
a fim de que as Cortes de Contas ampliem a comunicação com a sociedade e cumpram os preceitos constitucionais de publicidade e eficiência. O que é que se discutiu basicamente? Se discutiu uma forma de sistematização da jurisprudência dos tribunais, porque isso vem sendo uma necessidade que surgiu com uma colega lá do Paraná, que ela teve dificuldades de encontrar jurisprudências do Tribunal de Contas em relação às ferramentas até então existentes, e muitos tendo que recorrer aos mecanismos do qual a justiça já atua. Então, assim, a gente está nesse processo. Então, a nossa intenção nesse encontro que a gente está realizando aqui na SCOEX é mostrar para os nossos colegas, os conselheiros, os diretores, os colegas do Tribunal de Contas, quais os passos que a gente já conseguiu ultrapassar, né? E quais os nossos próximos desafios, de forma que possa se unir a todas as forças possíveis, que esse processo realmente ele dê continuidade. O TCMS é pioneiro no Brasil ao criar um departamento específico para o assunto e por lançar o portal de jurisprudência. Para o diretor de Normas e Jurisprudência do TCMS, João Ricardo, os tribunais de contas têm feito um grande esforço para divulgar suas decisões, a exemplo do Judiciário. Nós avançamos principalmente na divulgação, né? Hoje nós temos uma razoável divulgação e uma facilitação de pesquisa dessas jurisprudências. Precisamos avançar na tentativa de padronizar, avançamos também, né, por outro lado, na formalização dessas decisões através dos acordos que deixaram de uma maneira mais coesa a decisão do colegiado, valorizando a decisão do colegiado, né? Afinal de contas o tribunal é uma corte colegiada. E faltam algumas outras etapas que estão relacionadas à tentativa de padronização de algumas questões, à indexação de alguns temas, para que isso possa também ter um indicador de relevância de algumas decisões. Umas decisões são mais impactantes do que outras, e para que a gente possa aí acompanhar aquilo que já vem sendo feito nos tribunais de justiça há um bom tempo, né? Eu acho que a partir do momento que o Tribunal de Contas assume esse papel, ele também tem que acompanhar aquelas mudanças que ocorrem nas outras esferas. O TCMS é também o primeiro a promover parceria com o site Jus Brasil e disponibilizar todos os acórdãos, sentenças e decisões nos processos julgados pela Corte de Contas e publicados em Diário Oficial no período de 2009 a 2014. A sessão da primeira Câmara do TCMS, realizada dia 25 de novembro, analisou 48 processos. Entre eles estão 5 prestações de contas irregulares referentes a contratos administrativos e de obras. Os processos foram relatados pelos conselheiros Valdir Neves, Ronaldo Chadid e pelo conselheiro substituto Célio Lima, com pareceres do procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio. Entre os declarados irregulares estão 2 contratos administrativos firmados pela Prefeitura de Sidrolândia. O primeiro para execução de serviços de preparo no solo, nos assentamentos do município, e o outro para aquisição de gêneros alimentícios e de limpeza. Processo 13.080/2010, contrato administrativo 155/2010 da Prefeitura Municipal de Sidrolândia. Responsável Daltro Fiuza. Pela irregularidade da execução do presente contrato, pela regularidade do primeiro termo aditivo referido ao contrato, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 20 UFERMs, pela irregularidade observada em face da intempestividade da remessa de documentos, pela impugnação do montante de R$ 10.881, recomendo para que os responsáveis pela matéria, bem como aqueles que o sucederam, realizem as correções às impropriedades aqui identificadas. Processo 3.869/2010, contrato administrativo 85/2010 da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, responsável Daltro Fiuza. Pela irregularidade da execução do presente contrato, pela regularidade do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos do referido contrato, pela aplicação do multa ao responsável na seguinte forma: Sr. Daltro Fiuza, prefeito municipal, no valor de 30 UFERMs. Sr. Ari Basso, prefeito municipal, no valor correspondente a 30 UFERMs. Senhora Tânia Maria Pastório Rossato, secretária de Saúde Municipal, à época no valor correspondente a 30 UFERMs,
pela impugnação do montante de R$ 1.506,06, recomendo para que os responsáveis pela matéria, bem como aqueles que sucederam, realizem as correções às impropriedades identificadas. O processo licitatório modalidade pregão presencial realizado pela Prefeitura de Bonito está irregular. O procedimento visou a contratação de serviços médicos para atender a demanda do município. Processo 17.581/2012, referente ao procedimento licitatório deflagrado pelo município de Bonito para a contratação de serviços médicos para atender a demanda do município. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto. Pela irregularidade do pregão presencial número 37/2011, por violação das normas legais apontadas no voto. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor José Arthur Soares Figueiredo, no valor correspondente a 300 UFERMs. Os conselheiros da 2ª Câmara do TCMS analisaram 69 processos na sessão do dia 25 de novembro. Destes, 6 foram julgados irregulares. Os conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, conselheiro substituto Leandro Lobo e o procurador do Ministério Público de Contas, Terto Valente, realizaram a sessão da 2ª Câmara, que declarou 6 prestações de contas irregulares. Entre elas está o contrato administrativo firmado pelo Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes. Quanto ao processo número 8.882/2010, tendo como objeto o contrato número 133/2010, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes, representado pela senhora Neide Aparecida de Oliveira Soares, e a microempresa Fontoura e Rocha Limitada. O voto acolhe o entendimento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que a decisão seja prolatada nos seguintes moldes. Pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira do mencionado contrato, em face do não encaminhamento da prestação de contas no valor empenhado de R$ 130.800, em desacordo com o disposto no artigo 62 da Lei Federal 4.320/64, pela aplicação de multa individualizada aos ordenadores de despesas Neide Aparecida de Oliveira Soares e Francisco Vanderlei Mota, no valor equivalente a 300 UFERMs, por grave infração à norma legal, concedendo-lhes o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação desses autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Em outro processo, foi julgado irregular a execução financeira do contrato administrativo firmado pela Prefeitura Municipal de Alcinópolis para aquisição de material de expediente. Pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira do mencionado contrato, em face do não encaminhamento da prestação de contas no valor empenhado de R$ 130.800, em desacordo com o disposto no artigo 62 da Lei Federal 4.320/64, pela aplicação de multa individualizada aos ordenadores de despesas Neide Aparecida de Oliveira Soares e Francisco Vanderlei Mota, no valor equivalente a 300 UFERMs, por grave infração à norma legal, concedendo-lhes o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação desses autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Este mesmo voto para o processo 69.715/2011, relativo ao contrato número 76/2011, tendo de um lado o município de Alcinópolis, representado pelo senhor Manuel Nunes da Silva, e de outro, a empresa Zilioto Comércio e Representações Limitada. Neste caso, a multa aplicada ao ordenador de despesa foi de 300 UFERMs. Os conselheiros do TCMS analisaram no dia 26 de novembro 21 processos dos órgãos jurisdicionados, dos quais 9 apresentaram irregularidades. Dos processos analisados no Pleno do TCMS estão inspeções ordinárias, prestações de contas de gestão, recursos ordinários e pedidos de revisão. Entre os processos julgados irregulares está o relatório voto com o resultado da inspeção ordinária realizada no Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Negro no ano de 2012. Processo 8.037/2013, inspeção ordinária 27/2013 do Fundo de Assistência Social de Rio Negro, responsável Maria Aparecida da Cruz Rodrigues, pela irregularidade dos atos e fatos apurados durante a presente inspeção, sem prejuízo de eventuais combinações impostas em outros processos referentes ao período apurado nesses autos. Pela aplicação de multa responsável no valor correspondente a 200 UFERMs, devido à sonegação de documentos solicitados regularmente pela autoridade desse tribunal, pela permanência das irregularidades destacadas no relatório da inspeção.
A prestação de contas de gestão de 2011 do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Paranhos foi outro processo julgado pela irregularidade. Processo 5017/2012. Trata-se da prestação de contas de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranhos, do exercício financeiro 2011, sob a responsabilidade da senhora Dércia Costa dos Santos, presidente à época. Acolho os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da prestação de contas em referência como contas irregulares por infringência aos dispositivos legais apontados no voto, pela aplicação de multa no valor de 300 UFERMs ao ordenador de despesas acima nominada, pela recomendação a responsável pelo Instituto ou seu sucessor para que adote medidas visando prevenir a ocorrência futura das impropriedades aqui constatadas. No processo com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 77, parágrafo 4º da Constituição Estadual. Mais notícias do Tribunal de Contas você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.